honra de voltar à Imperatriz, já estive aqui várias vezes, inclusive aqui na UFO para ministrar uma oficina, e gosto muito de voltar a essa cidade. Eu sempre digo que é uma cidade do Maranhão que eu moraria na nossa comunidade de sair de São Luís, aliás, acho que é o único que eu gostaria de morar. Então, para mim é um prazer muito grande estar de volta. Essa trajetória no audiovisual começou não por uma história de criança que ia para o cinema levado pelos pais, não foi nada disso, não, porque normalmente os diretores gostam de contar essas coisas meio românticas, né? Tinha uma máquina fotográfica em casa, que ia do avô. Então eu não tive essas chances, não. Então, na verdade, foi uma única vez na infância no cinema. E a decisão de entrar no audiovisual foi uma coisa quase que repentina e surgiu a partir de uma oportunidade numa oficina de cinema. Uma oficina de produção, foi ministrada pela Moema Miller, que eu acho que ainda está na Cinemateca, né? Cinemateca Brasileira de São Paulo. Uma oficina no Festival ABC de Cinema, que é um festival lá em São Luís, que já tem mais de 30 anos, é um dos festivais mais tradicionais do Brasil, que infelizmente está atravessando um período muito ruim. E aí já abre parênteses para a crítica, né? Mudou o coordenador do festival há 2 anos e parece que não tem muita habilidade, ou pior, não tem muita sensibilidade para lidar com o tema cinema. É uma professora UFMA, mas fica o registro, né, de uma insatisfação que não é só minha e também não é só enquanto realizador, mas enquanto público também. Porque, afinal de contas, o cinema merece um carinho e dentro de uma lógica que é uma lógica muito cruel do Maranhão. A gente está em municípios bastante extremos, né, São Luís e Imperatriz, mas a verdade é que, se por um lado São Luís tem uma tradição muito grande, por exemplo, com cultura popular ou com literatura, não tem tanta tradição no cinema, apesar de ter alguns realizadores muito competentes, como é o caso do Murilo Santos, que eu acho que você já ouviu falar, do Joaquim Aico, do próprio Cleiton Moreira, que é o presidente da Fundação Municipal de Cultura agora, que era quem dirigia o UFC. Então tem alguns realizadores mais experientes, que é o caso deles, e tem uma turma mais nova, que foi também gestada no Festival ABC de Cinema. Bom, então em 2001 foi quando eu fiz essa oficina, então faz 10 anos, né? E eu era funcionário de uma empresa de alumínio, porque eu sou técnico em química e eu fazia comunicação social na UFMA, rádio e televisão, ou radialismo. E então, depois de entrar nessa oficina, eu percebi, dá para fazer, e aí 1 mês depois eu estava filmando o primeiro trabalho, que é um documentário sobre Alcântara, é uma cidade do norte do Maranhão, vocês conhecem, vocês devem ouvir falar também, né? Uma cidade histórica, e o objetivo era fazer uma festa, um documentário sobre o festejo de São Benedito. E eu viajei para Alcântara, consegui juntar alguns recursos, uns R$1.000, mais ou menos, foi o orçamento do trabalho. Consegui o veículo, a hospedagem com o sindicato dos trabalhadores rurais, uma coisa bem precária, né? Mas a gente conseguiu, sobrevivemos todos. O trabalho então, foi finalizado em março de 2002, participou de mais de 50 festivais, um festival, foi exibido no exterior, em vários países, ganhou vários prêmios no Brasil, foi exibido na TV Cultura, no Fiel da Balança. No Fiel da Balança, era um e-mail, inclusive, no Fiel da Balança@yahoo.com, sem DR. E então é um trabalho que tem muitos prêmios, e para vocês terem ideia, ele foi finalizado em março de 2002. Até hoje ele é exibido, em vários lugares do Brasil, principalmente em São Paulo. Em São Paulo ele participou de muitos festivais e é exibido desde 2006, eu acho, não, 2008, na Mostra Paulista de Cinema Nordestino. E é o trabalho dos meus trabalhos, esses aí são mais recentes, mas é o trabalho que o pessoal mais gosta. Eu acho que tem uma identificação muito grande, né, com os nordestinos que estão em São Paulo. Depois disso eu fiz esse clipe que foi finalizado em vídeo. Foi feito em uma câmera Super VHS, com lente que dava um resultado próximo de Betacam, mas ele foi finalizado em DVCam, em Betacam, então dá um cuidado dessa, já é uma dica, né? Quando a gente finaliza o trabalho, é bom ter várias mídias. Faz em MDV, faz em DVCam, faz em DVD, se puder faz em beta, deixa, né? Pode estar criando os backups aí para poder exibir nos festivais de acordo com as exigências, né? Estão mudando cada vez. Né? Em 2001, em 2002 ele foi finalizado,
festivais aceitavam fita VHS na seleção. Hoje ninguém mais aceita VHS. Se a gente tiver o link, manda até o link que já vai para o festival, né? Para participar de seleção. Então essa também é outra coisa importante, a gente fazer trabalho e não botar dentro de uma gaveta e trancar e subir a chave. A gente faz o trabalho para as pessoas verem, não é? E aliás também uma outra coisa que eu acho importante é que hoje eu ouvi gente dizer assim, eu quero fazer um trabalho para vender e para ganhar uns prêmios. Não é isso. E ganhar dinheiro, consequentemente. A primeira coisa é fazer um trabalho bem feito. Esse é um primeiro bom passo, né? A gente se empenhar, a gente estudar, a gente se preparar, como vocês se prepararam aqui nessa oficina, né? Para fazer trabalhos bem feitos. Depois exibir, participar de festivais e eventualmente se o trabalho for bom. E aliás isso é uma coisa subjetiva, né? Em alguns festivais é bom, em outros nem entra. Mas é bom a gente mostrar mesmo o trabalho da gente, porque isso pode ser o começo de tudo. Alguém quer fazer uma pergunta? O reverso é feito todo em uma sequência só. Quantas vezes teve que repetir para poder sair do resultado? Um trabalho a mais que dá para fazer por sequência. Eu digo que o reverso é o meu pequeno A Carroça. Você já ouviu falar desse filme? A Carroça é um longa-metragem, mas só que tem 96 minutos, né? Tem 90 a mais do que o meu. Feito em plano sequência. Plano sequência é um plano longo, você já sabe também disso, mas eu acho que tem alguém que não participou da oficina, então é um plano sem corte. Então o filme é um curta-metragem feito sem corte. Aliás, para não dizer que não tem corte, tem 2 cortes, um nas 2 pontas, um cada ponta, certo? Então foram feitas 16 tomadas. As primeiras a gente foi fazendo já ensaiando e até esperar o Chico Sangue chegar, né? Porque sabe como é que é essas produções muito ricas, a gente tem alguns problemas em conseguir equacionar as variáveis. Então foram 16 tomadas, mas se tu observares, o Incompreendido também tem um plano de sequência, que é aquele do camelô. Já é um plano de sequência. O próprio Desvio da Balança tem também um plano de sequência. Então, foi acidentalmente, mas já foram surgindo os planos de sequência iniciados pelo reverso. Mas não que eu pretenda fazer um filme longa plano de sequência. Não é esse o caso. A escolha do plano de sequência para o reverso é interessante falar. Foi feita 3 dias antes de filmar. Existia uma decupagem, é bom também fazer essas comparações, né? Eu fiz uma decupagem, tinha estudado todos os planos para o reverso, só que já tinha mais de um ano que eu tinha feito isso. E eu estava saindo de uma produção pesada, de um filme de época, da década de 60, que foi filmado também em 2009, mas ainda não finalizado, para vocês terem ideia. Então, eu estava muito cansado e aí eu brinquei com o diretor de fotografia, que era o mesmo diretor de fotografia do Incompreendido, o Ralph Tang. Ralph é do Rio, tem dupla nacionalidade, brasileiro alemão e mora em Florianópolis hoje. Mas é um super amigo que traz equipamento, não cobra nada, aliás, ele não cobra nem cachê. Muito na camaradagem mesmo. Né? Então, eu brincando com ele uns 3 dias antes, disse: Ralph, ele não estava para filmar isso não, era só se for sequência. Aí ele gostou da ideia. Aí na época, eu acho que 2 dias antes a gente reuniu os atores, o Antônio Savoy, o Arthur, o Gilberto, o assaltante e o Nilson, o bêbado, e a gente reuniu os 3. Nunca vi, foi que eu pensei no bailado. Como é que ia ser aquela movimentação? Eu acho que vocês observaram também que a câmera começa subjetiva e tem algumas inversões, né? Subjetiva, objetiva. Eu acho que perceberam isso, né? Subjetiva é quando assume o ponto de vista do personagem. Isso aí foi a inspiração foi o elefante do dançando. Tem um momento lá que um dos personagens é paquerado por umas meninas, aí ele vem olhando para elas, depois ele vai para trás, a câmera vem para frente e ele volta. Então a inspiração veio dele. Mas cada pedaço do filme tem algum tipo de inspiração. Por exemplo, os créditos, ainda que não, eu acho que não pareça nada, vem do Requiem para o Sonho, de um cineasta americano que eu gosto muito, Darren Aronofsky, né? E a outra coisa que é interessante dizer é que o roteiro do reverso demorei muito para finalizar. Por razões óbvias. Eu acho que vocês devem ter percebido que é muito arriscado lidar com
ser branco. Imagina a encrenca que isso pode dar se não for cuidadosamente pensado. E foi uma decisão muito difícil. Mas foram seguidos vários passos. Então esse roteiro demorou acho que uns 4 ou 5 anos para terminar, incrível, né? Curtinho, mas demora muitos anos para a gente chegar a um determinado ponto e dizer assim, eu acho que dá para rodar. Então foi o caso, demorou vários anos, as decisões também foram muito demoradas, mas, como eu disse, foram vários passos. O primeiro eu tinha 2 atores bons e eu queria esses 2. Em São Luís, eu acho que também não é assim, deve ser Imperatriz também desse jeito. Em São Paulo, infelizmente, quem assalta mais é ele, por diversas razões, principalmente razões históricas, né? Foram segregando, foram apartando e foram criando as dificuldades e barreiras que a gente conhece. O filme, ainda que não se pretenda didático, vai pontuando essas coisas. Ele diz assim: ninguém tem medo de mim. É porque eu sou muito inculcado nessas questões históricas, né? Então eu tive que fazer frase síntese. Ele não ia dizer: olha, o povo negro foi trazido para cá, vocês querem. Então ele diz: ninguém tem medo de mim. Uma frase que conta a história dele. Outra frase que é boa, o outro cara lá diz: a gente é igual. Ele reconhece: a gente não é igual a coisa nenhuma. Olha só, eu sou assaltante, tu tivesse oportunidade, eu não tive. Então, frase síntese. E por fim, a última frase que eu acho que é sintética é que a vítima diz assim: alguém pode se dar mal. E ele diz: está enganado. Alguém sempre tem que se dar mal. Eu me dei mal, olha aqui. Então, por isso que com essa construção, eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer esse filme, ainda que algumas pessoas eventualmente achassem que ele era racista. Mas aí o grande prêmio para mim desse filme, ele ganhou alguns prêmios, mas um que é muito significativo para mim, ele foi selecionado para um festival afro, na Bahia. E o melhor, ele ganhou o prêmio de melhor roteiro. Então eu tinha certeza que não tinha errado na mão. Porque é muito complicado lidar com determinados públicos, vocês sabem disso, né? E a outra coisa que é interessante é que ele ganhou um prêmio de júri popular no Pará. Eu não mobilizei nenhum ônibus para mandar no Maranhão para o Pará, o pessoal votar no filme, né? Então acho que é porque entenderam, compreenderam qual é a problemática. Vários atores, inclusive da Globo, Léa Garcia, que vocês conhecem, uma atriz negra, que ela tem uns 60 anos, 70. Ela viu o filme, gostou muito, e aliás elogiou muito o Gilberto. E é uma coisa também interessante dizer que o Gilberto, que é o assaltante dele, estudou em São Luís, mora em São Luís, estudou em São Luís, mas o pessoal terminou de ver o filme e muita gente chegou e disse: esse cara tem nível nacional. Então é uma coisa também que é muito importante, né? O Antônio realmente foi um cara de oportunidade, que é o videomaker. Ele tem dupla nacionalidade, também brasileiro e francês, estudou na Inglaterra, em escolas super conceituadas de dramaturgia. Tinha um método diferente do Gilberto. O Antônio se afastava para se concentrar, o Gilberto não estava nem aí, comia mesmo, enchia a pança, brincava com a gente lá. A gente brincava muito bastante, a gente tem que brincar para descontrair, né? Senão a gente fica muito tenso e não consegue fazer os trabalhos. Então ele participava muito da brincadeira, o Antônio não, ficava todo isolado. Mas o Antônio mora no Rio, é contratado para a Globo hoje, fez algumas participações na novela Cordeiro Encantado, fez em Sensato Coração, fez em algumas séries aí. Na Cordeiro Encantado ele foi um camarada que chegou com a jornalista. Não sei se vocês assistiram essa cena. Ele chegou e aí ele disse: essa princesa não sabe nem se comportar. Foi ele que falou isso. Então é um cara que, claro, que vai ter muita dificuldade, porque é muito difícil chegar a ocupar um espaço assim, mais prestigiado, mais badalado no cinema, na televisão. Mas ele está trilhando aí no caminho. Acho que respondi, né? Deu trabalho, foi 16 vezes, mas eu acho que foi interessante o exercício. Alguém quer perguntar? Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou um pouco das referências, né, no avesso, né, reverso. E o incompreendido também tem uma clara referência aí aos incompreendidos do futuro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitar para falar um pouco do incompreendido também, para falar um pouco dessas suas referências, assim. Você falou que você não fez uma faculdade de cinema, mas a partir da oficina provavelmente você deve ter ido atrás muito de informação, de assistir filmes. Fala um pouquinho dessa sua formação. A vida da gente é feita por escolhas, né? Então, hoje eu tenho uns 1000 livros, eu tenho uns 200 ou 300 de cinema,
DVDs em casa, muita de curta que eu ganho, de filme que eu ganho também, mas um monte de coisa que eu comprava. Então foi uma opção. Por muito tempo eu não tinha carro, para você ter ideia. Eu preferi essas coisas. Aí o carro vai virando uma necessidade, mas eu quero dizer o seguinte, que a gente faz escolhas, né? Então, a minha formação foi assim: filme, livro, conversas com amigos, debates por e-mail, encontros, oficinas, essa é a trajetória, para quem não faz o curso de cinema, e mesmo para quem faz, né? Porque infelizmente os cursos de cinema não vão jogar um cineasta prontinho no mercado. A gente tem que batalhar aqui atrás. Mas o incompreendido, eu vou até abrir um parênteses para dizer uma coisa, que foi o roteiro mais rápido, diferente do Reverso, foi o roteiro que eu fiz super rápido, foi coisa de 10, 15 minutos, o roteiro estava pronto. Mas, bem rápido mesmo, mas quais são as influências, por exemplo, do incompreendido? Uma que ela já detectou, que é uma homenagem o título já é uma homenagem à tradução do Le Quatre Couples, né, que é o filme do François Truffaut. No Brasil, ele é Os Incompreendidos. Então, o roteiro nasce de uma leitura de um conto de Chekhov, não tem nada a ver, que é escritor russo do século XIX. 19, né? É isso aí, morreu no século XX, mas ele é do século XIX. E é um conto que também não tem carro, porque obviamente no século XIX, nessa época não tinha carro ainda, não tinha um monte de coisa que tem aí nele, né, nessa situação. E é um filme, é um conto que fala de uma pessoa que chega feliz em casa porque ele foi notícia no jornal. Aí os pais ficam desconfiados e vão ver qual é a notícia, porque ele participou de uma bebedeira e foi preso. Mas ele estava feliz, porque ele não ia ser retratado no jornal, né? Quem era retratado era umas elites, ele não era da elite russa. Aí eu pensei o seguinte, eu extraí uma tese, que foi a de que a diversidade pode conter um caminho para a realização do sonho, né? E aí, rapidamente eu pensei nessa coisa de um menino que adora carro, mas que nunca andou de carro. E ele vai enxergar uma chance, que é uma chance super cruel, mas é aquele agarro. Então, quando todo mundo foge, ele se toca e praticamente se entrega para a polícia para poder dar uma voltinha de carro, né? É a crueldade, mas é uma crueldade, né? Ainda que talvez eu tenha exagerado, mas a ficção pode permitir para a gente isso, né? Eu acho que o interessante é que eu faço uma leitura de um mundo que às vezes é muito cruel, com as crianças também, né? Eu acho que vocês viram muitas crianças, a maioria das crianças ali só leva não, é vindo subindo, é bolsa jogada do lado. Então é o outro que eu não conheço e que eu não compreendo, por isso que eu compreendido também, né? Então tem essa homenagem ao Truffaut, que não vai se ater apenas ao título, mas que tem dois planos que são homenagens. Nos Incompreendidos, tem uma hora que o menino é levado para um reformatório e ele é visto dentro do carro, a câmera está fora, né? E o menino chora. No meu eu fiz o contrário, o menino bota a cara para fora e sorri. E a outra coisa que tem, o menino queria ver o mar, né? Queria praia e tal. No meu tem praia também, mas a praia é o equivalente ao estado de espírito. E inclusive é para criar uma contradição, porque o menino está sendo preso, né? Fisicamente ele está preso, mas na cabeça ele está solto, no espírito ele está solto. Então essa que é a brincadeira com o Truffaut também. E essa coisa dele olhar diretamente para a câmera e ter uma palavra direta para nós? É engraçado porque esse filme eu não estava vendo há algum tempo, e às vezes é bom a gente se distanciar dos filmes, né? Quando a gente filma é bom se distanciar, passar um tempo, aí começa a editar, porque senão a gente vai muito saturado, né? E eu, há algum tempo, não via mais esse filme. E eu estava pensando na cena, porque é uma cena que eu considero particularmente impactante. Porque esse menino olha muito da gente aqui. E é engraçado que ele é emocional, né? Eu me emocionei de novo hoje. Então, de fato, é uma coisa que foi programada e que era para ele olhar no olho do espectador, para ele olhar no olho de cada um de nós. E mostrar um pouco desse mundo dele. Alguém? Eu acho que dá para ouvir. Eu queria, antes de tudo, parabenizar vocês que estão desenvolvendo este tela aí, esse encontro, porque eu acho que é destas coisas que
massa do que é de substancioso na operação. Esse campo que eu vou tratar tem aplicado algumas novidades. Então, isso significa que está começando a ser universidade. Parece que às vezes a universidade se faz fora para o lado do mundo. Eu estou sentindo isso aqui. Muito contente com isso. Porque também está na sua. Isso é uma pessoa. Eu vivi com aquele gosto voltando para tudo. Eu acho que isso é muito bom. Isso que eu estou. Eu queria que vocês apontassem o que ele falou quando ele falou de informação. Ele tem uma certa ênfase aí, encontro, conversa, convivência, mas isso ele dá uma noção, compartilhamento do processo de criação. E outro esse tipo, também só convidar o bicho. Contente com isso, eu fui sair desse campo, fui fazer o diretor aqui, mas sair, fui voltar para fora da oportunidade. E tenho voltado para aqui um movimento positivo no preço. Esse cara que mostra, não justo. Quero que vocês me digam, infelizmente eu vou sair, eu estou com a informação. Muito prazer e muito obrigado por vocês estarem criando. Obrigado por ter vindo e estar compartilhando esse momento aqui comigo com a gente. Boa noite. Eu gostaria de perguntar como foi para você, ou como é a diferença entre dirigir uma criança e dirigir um ator adulto. E também como é fazer cinema no Maranhão, num espaço que às vezes é tão desvalorizado e muitas vezes discriminado também. Olha, esse negócio da discriminação é interessante falar, mas eu te confesso que eu nunca fui vítima de discriminação no resto do Brasil. Eu já fui para vários estados, representando meus filmes, me representando. As pessoas ficam encantadas. Eu tenho a sensação que essa coisa de discriminação também tem a ver com uma atitude pessoal de submissão. E eu coloco uma situação de igualdade com os outros competidores. Tanto que meus trabalhos grandes, inclusive, né, festivais, conseguem ser premiados. O Fio da Balança ganhou vários prêmios, o Bom Te Ver, outro documentário que foi premiado, por exemplo, em Londrina, Paraná, foi exibido em vários festivais, e outros filmes meus são exibidos em diversos tipos de trabalhos, às vezes encontro de serviço social. Eu tive um que foi exibido no encontro de estudos de homocultura, uma coisa assim, um grande encontro que se tratava de diversidade sexual, e foi exibido, porque eu tenho um trabalho de temática gay, e foi exibido então nesse evento. Então eu não senti isso, não posso falar muito. Aliás, a única vez que eu fui vítima de racismo foi no Pará, no estado do Pará. Eu estava filmando o evento, e aí quando eu cheguei perto, era sobre o movimento negro, aí quando eu cheguei perto de uma pessoa, aí o cara disse assim: e esse branco aí tentando me intimidar com a câmera? Então foi a única vez que eu fui vítima de preconceito dentro dessa atividade do audiovisual, mas fora isso, no mundo cinematográfico, não, pelo contrário, só tem colaboração, só tem colaboração com colaboradores, com amigos, com atores do eixo Rio-São Paulo que dizem: olha, arruma um roteiro aí, vamos filmar, eu quero vir com o Maranhão. Então acontece isso, o pessoal não cobra nem cachê, quer trabalhar, quer estar no filme, porque acredita numa proposta, num projeto, numa ideia, né? Então muitas das vezes é isso que é válido. Agora, sobre dirigir crianças, é realmente um desafio. A produtora, a Léa, que na época era minha namorada, é psicóloga. E o que ela fez? A gente programou o seguinte: ela fazia uma oficina com as crianças, 2 dias antes de filmar. Como era a oficina? Era uma oficina que trabalhava alguns aspectos, como por exemplo, repetição. E criança é criança, né? Adulto cansa, imagina criança. Então, repetição. O que mais? Para treinar paciente, eles foram treinados, digamos assim, para serem companheiros, para trabalhar em equipe. Então, trabalhar em equipe e repetição foram 2 coisas muito trabalhadas nessa oficina.
a partir de dinâmicas de grupo. Então, a gente, dinâmicas que tinham a ver com brincadeiras. A gente não pode chegar com regras como os adultos, né? Aí, claro, nenhum deles trabalha limpando para-brisa de carro. Nenhuma dessas crianças faz isso. O único que faz ainda hoje é o adulto. Tem um adulto, aquele gordinho, aliás, foi ele que ensinou os meninos a limparem. Nenhum deles faz isso. Eles, aliás, estavam num programa de erradicação do trabalho infantil, o PET. E recebiam, as famílias recebiam bolsas, e foi assim, na verdade, a escolha. Era um dia de combate à violência contra a criança. Eu estava nesse evento, e eu fui olhando, eu lembrei do roteiro, fui olhando os meninos e foi no olho, fui selecionando eles. Então foi no olhômetro. Eu olhei, esse aqui tem uma cara boa. Aí eu fui conversar, peguei endereço de pai, de mãe, fui conversar um por um. A gente programou um cachê que não é, obviamente, um grande cachê, mas um cachê que era compatível com o orçamento do curso, mas que para eles foi muitíssimo significativo, né? E aí a gente teve todo o cuidado de apanhar os meninos em casa, levar em casa. As gravações eram para ser 3 dias, foram 4, mas eles foram os primeiros a querer colaborar. E é interessante, por exemplo, o Danilo, que é o protagonista, dizia: eu acho que não fiquei bem, eu gostaria de repetir essa cena. Então vamos repetir. Aí quando teve aquela vez de correr da polícia, não tinha obviamente polícia, né? Aquilo foi uma coisa meio de apostar na fantasia mesmo. E aí eles adoraram fazer aquilo, vamos correr de novo. Eu queria correr. E o pequenininho de boné queria limpar, mas ele queria necessificava, mas a gente aproveitou, todo mundo apareceu no dia, todo mundo ficou feliz. Agora os riscos, né? Um deles é que eles não sabiam da história inteira. Eu só chegava para eles cena a cena. Olha, a cena agora é o seguinte: vocês vão olhar para ali, vão jogar tudo no chão e sair correndo. Então eles faziam a cena. A tua cena vai pegar o banco do carro, vai olhar para o policial, vai botar a mão na janela e vai sorrir. Então é isso. Em vez de eles saberem do global, eles iam sabendo coisa a coisa, porque eu acho que era demais, né? Que ele exigir demais criar personagens, isso aí não existe para eles, né? Eu queria dizer o seguinte: vocês vão limpar a para-brisa, pronto. Sério, fica sério agora. Aí ficava sério. Sorria agora, sorria, pronto. Mas foi muito legal, só tem um perigo, né? Porque no começo a gente é muito respeitado por eles, no final já começou a tomar moda da gente. Aquele pequenininho queria sentar no meu colo, queria que eu carregasse ele, entende? Essas coisas assim, aí começa a se revelar, eu quero fazer, não é isso, faz essa coisa aqui, não a outra. Esse que é o único grande perigo, eles acharam que a gente é um paizão e querem tomar conta da gente. E agora uma coisa muito interessante, esses meninos desenvolveram um carinho muito grande, e eu senti que eles queriam que tivesse mais cena, que tivesse mais dias para filmar. É interessante isso, eles queriam. Já ficaram, de certa forma, até tristes quando chegou o final. Eles foram na sessão do RC, e foi engraçado que eles se olhavam e riam, caramba lá na frente. Foi super feliz, foi tudo arrumadinho, né? As mães capricharam. Um negócio bem legal. Mas é muito diferente de dirigir adulto, né? E adulto também tem diferença. Tem ator que a gente começa a levar a escolha. Se eu escolho um ator, eu confio nele. Né? Embora eu vá dar instruções, então eu sei que dentro dele tem alguma coisa que vem à tona que vai de encontro à minha ideia. Portanto, eu preciso me preocupar menos. Mas tem ator que diz assim: qual a minha motivação interior para ir até aquela porta e abrir essa mesa? Então tem ator que tem um problema, eu tenho que dar uma ideia para ele pensar em alguma coisa para abrir a porta, entendeu? Eu posso dizer para qualquer pessoa: vai lá, abre a porta e sai. Vocês estão entendendo a diferença? Aí tem ator que tem uma cena que suja, aí sujou a roupa dele, porque a gente não tem roupa da produção, né? Tem as roupas dos próprios atores. Aí sujou a roupa, ninguém vai lavar a minha roupa. Então tem ator que tem incrível isso, né? A gente está numa situação bastante complicada, mas eles têm um certo estrelismo, né? Deixando o Gustavo falando da questão do trabalho com os atores, você nos seus trabalhos, você gosta de dirigir diretamente os atores? Como é que você enxerga a função desse preparador de elenco, desse diretor de atores, como não é o próprio diretor? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa
nessas relações? Infelizmente eu nunca tive preparador de elenco. Eu até brinco também, eu digo que lá entre os nossos colegas, mais próximos, a gente criou a dramaturgia da pobreza. O que quer dizer isso? Quer dizer, histórias pensadas para ter elencos muito restritos. Então, em vez de ter uma história com 10 atores, não, as minhas histórias têm 1, 2 atores, tem poucas locações. Normalmente eu faço externa, porque tem uma parafernália de iluminação que às vezes eu não tenho acesso, né? E tudo tem a ver com o horizonte, né? Hoje eu posso estar filmando com um celularzinho, estou satisfeito, mesmo com essa luz aqui, mas amanhã eu estou filmando com uma câmera mais sofisticada, então a gente já passa a não tolerar mais, digamos assim, só essa luz, a gente já quer uma coisa mais refinada. Então, quanto mais vai crescendo esse refino, mais vai crescendo a encrenca também, né? Mas, quanto aos atores, eu mesmo converso diretamente com eles, só que depois de Reverso, eu fiquei com medo de fazer ficção, porque eu acho que o resultado ficou bom, assim, modéstia à parte, eu gosto do resultado, e eu, nesse trabalho, eu percebi tanto que é importante um bom ator. Então, às vezes a gente está numa turma, né, na faculdade, por exemplo, aí a gente não tem dinheiro nenhum para fazer nada e também a gente não tem iniciativa. Aí o que a gente faz? Tem um colega nosso que quer fazer o assaltante do filme, ele toca seu bêbado. Então isso não é bom. É legal a gente ter pessoas que são comprometidas, pessoas que têm um perfil e não simplesmente porque são legais, nossos colegas, nossos amigos. No cinema eu acho que não funciona muito esse negócio de ser meu colega, meu amiguinho. É bom ter amigo, o Ralf é meu amigo, o diretor de fotografia, mas essa coisa assim, excessivamente amadora não é bom. Ainda que a gente não tenha dinheiro para pagar o cachê, a gente chega, conversa com o camarada, francamente, diz, olha, não tenho dinheiro, aceita? Aceita, então pronto. É melhor a gente sempre buscar os melhores para estar em volta da gente, por experiência própria. Esse trabalho que eu falei para vocês, de temática gay, eu acho que tem um roteiro legal, inclusive eu fiz o roteiro baseado num texto de um professor que trabalha aqui da UFA, o professor Marcos Fábio, mas o resultado fica comprometido porque eu não tenho autores. E foi assim, vamos juntar os amigos e fazer. Então isso não foi muito bom, o resultado final. De forma que eu sugiro a vocês que procurem se cercar realmente de profissionais, ainda que não consigam juntar os recursos materiais, né, para pagar, para ter um orçamento, né? Por não ter um orçamento, você concluiu a pergunta? Eu falei que essa relação para você da direção dos atores, se você gostava de estar você diretamente trabalhando com os atores, ou se você tinha vontade de ter essa experiência também de ter um preparador de elenco, um diretor de atores, intermediando esse contato, né? Provavelmente, no dia que tiver um elenco maior, também com um orçamento maior, eu vou querer um preparador de elenco, porque ajuda sim, né? A diferença é grande. Na figura, quer seja na figuração, quer seja no elenco principal, eu acho que traz sim um diferencial. Mas enfim, há diversos métodos, há diversas maneiras de dirigir. Como eu disse para vocês, tem ator que precisa de uma motivação, tem outro que basta dizer, vai lá, vai fora e sai. Então, tem diversas maneiras, diversos tipos de atores, tem uns que têm um ego mais soberbo, tem outros que são mais humildes. Humilde não confundir com submisso, mas um cara mais tranquilo, que faz a coisa de uma boa. Precisa repetir? Estou bem? Tem gente que diz, eu não vou mais fazer porque eu tenho compromisso, tenho que ir embora. Olha, é o seguinte, o cara é engraçado isso, às vezes o ator chega atrasado, aí vai fazer poucas vezes, ele diz que tem compromisso e tchau, acabou. Cuida aí, o problema é teu, não é meu. Mas o problema é de todo mundo. Agora, uma coisa também que é boa da gente pensar é que é necessário ter ordem no cinema, né? É preciso, ainda que soa autoritário, é preciso hierarquia, é preciso ordem. Uma coisa que não é boa, muita gente fica falando no set. Isso desorienta a equipe. O ideal do diretor falou, o diretor que é o centro da atenção, é ele que vai tirar dúvida, é ele que vai ajudar o ator, é ele que vai ser meio psicólogo de todo mundo, porque todos os problemas queixos vêm do diretor também, né? O diretor é alguém que vai dar um norte para todo mundo, que vai dizer como trilhar o caminho, mas ele também ouve reclamação, olha, ela não está bem, ela tem um problema X, então ele vai tentar resolver esses problemas todos e vai tentar dar respostas, o que é muito complicado, porque imagina o seguinte, é difícil também dar resposta para tudo.
E a direção tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, que eu vou por um caminho, então eu estou abrindo mão de todos os demais caminhos. Direções existem muitas, né? Mas a gente escolhe uma para trilhar. Então, por isso que é bom a gente pensar bastante antes de tomar as decisões, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Hoje, quem está trabalhando com audiovisual está encontrando um cenário muito diferente do cenário de antigamente, né? Até as novas tecnologias dando acesso, né, a equipamentos mais acessíveis, mais leves, mais baratos, as janelas de exibições também, né? Apesar do curta-metragem ainda estar muito preso aos festivais e uma ou outra emissora de televisão que tem um programa voltado para isso e tal, mas hoje em dia a gente está com a internet aí, que é uma grande janela de exibição, né? Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse novo cenário e os jovens que vão dar esse passo aí para entrar nesse universo, assim, queria que você falasse um pouquinho para eles que estão começando agora, muitos é o primeiro filme, outros é um dos primeiros, então queria que, frente a esse cenário que a gente tem hoje em dia, assim, o que você teria para falar para eles que estão começando? Queria falar também da questão, mas de uma perspectiva, né, da internet que vem para suprir um espaço que só os festivais não conseguem, mas também de como, por exemplo, a exibição através da internet desprestigia alguns espaços de exibição coletivas. Boas questões que vocês levantaram. Como eu disse, eu sou da era ainda que os festivais aceitavam VHS. Né? Hoje, VHS é ou museu ou lixo, né? Infelizmente. Parece meio sombrio para as pobres fitas, né? Mas elas não vão resistir muito tempo. E pior ainda em São Luís, por causa do mofo, né? A umidade é muito alta, a corrosão é muito alta. Então, isso também faz com que a gente vá descartando esses materiais. Mas, o que dizer sobre as tecnologias? Bom, é um cenário completamente diferente do que quando eu comecei. Imagina, em 10 anos e mudou radicalmente. 10 anos é muito pouco, gente. E, obviamente que a maioria de vocês era, sei lá, quem tem 20 tinha 10 anos. Parece que é muita coisa, né? Mas 10 anos é um espaço de tempo muito curto para essas mudanças tão radicais. A própria internet, na década de 90, era muito difícil. 94, 95, em São Luís ainda era complicado. 98, meio começou a melhorar. Então, mudou muito nesses últimos anos. Mas a questão do formato não é empecilho para se produzir. Hoje se produz coisas muito boas em celular, e às vezes nem é o celular top, né? É o celular caríssimo. Enfim, e isso consegue resultados excelentes. Eu acho que uma coisa que a oficina deve ter trabalhado, provavelmente, é a ideia do princípio. Bom, o que é o princípio? O plano geral é o plano geral em celular ou numa câmera de 35mm. Isso é um princípio. Certo? Então, se eu souber usar esses princípios, essa linguagem, eu vou fazer coisas boas e suportes considerados amadores. E coisas que podem, inclusive, render resultados comerciais. Teve um cineasta, o Esmir Filho, um cara novinho, acho que não tem nem 30 anos ainda, já fez longa-metragem, e ele conseguiu, ele fazia curtas muito bem realizados, estudou numa escola muito boa, que é a FAAP, mas ele conseguiu dar o salto na carreira dele com um vídeo feito para a internet. E acho que ainda hoje esse trabalho é bastante visualizado, né? Bastante assistido no YouTube, ou talvez em qualquer tipo de ferramenta. Mas é um começo, com certeza. Agora, obviamente, que há diferença, por exemplo, na equipe. Com o celular, eu faço tudo, sozinho. Não é? Eu só preciso de ter alguma coisa na frente do celular para filmar. No caso, por exemplo, do Reverso, ele foi filmado com uma câmera chamada 2K, uma câmera digital alta resolução. Então, eu precisava de uma equipe, porque tinha uma pessoa só para fazer foco. Então, o foquista. Aí tinha o diretor de fotografia que operava a câmera. Só que a câmera não era uma câmera como aquela ali, por exemplo, tem um corpo, não um chassi, que é uma camcorder. A câmera é recorda, ela tem a ótica e ela grava ela mesma, né? Essa câmera 2K não faz som, então eu tinha que ter alguém para fazer som. E ela era uma coisinha bem pequenininha
energia ligada por um cabo a um notebook, certo? Então tinha que ter uma pessoa também operando o notebook. Então, as escolhas que a gente faz em termos de tecnologia também vão impactar, além do resultado, na formação da equipe, dos cursos operacionais, etc. Né? Os cursos de laboratório, publicidade de laboratório, no meio de edição. Provavelmente eu não vou mais fazer filme como eu fiz os reversos, em termos de suporte. Porque eu acho que é melhor fazer coisas, por exemplo, melhor não, mas é mais viável. Fazer, por exemplo, com uma máquina fotográfica uma resolução mais alta. E hoje em dia todo mundo está usando a Canon EOS 5D, 7D, tem umas Nikon que é de 73000, né? Que também são compatíveis, mas são um pouco mais baratas do que essa Canon. As lentes, que antes eram muito caras, hoje existem jogos mais acessíveis. Para vocês terem ideia, tem jogo de lente de $80 mil, é muito grana, né? Para fazer um cinema bem profissional. Mas existe a câmera que vem, a gente faz o kit, compra uma máquina fotográfica e pode sair, sei lá, por R$5 mil, ou 4 mil, ou 3. Então, há um leque muito grande de possibilidades. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o que é interessante para a nossa história. O que eu quero mostrar em primeiro lugar? Dá para fazer com o celular? Não faço com o celular. Dá para fazer com uma máquina, uma Canon 5D? Tem um amigo que pode filmar e eu posso conseguir uma grana, alguma coisa para dar para ele, ou ele fazer de graça. Então, filme com uma 5D. Eu acho que a gente tem que lançar novas ferramentas que estão aí disponíveis. E, em geral, isso não desprestigia mais o resultado final. Certo? Tem gente que ganha prêmios muito bons com trabalhos feitos em celular. Eu acho que foi uma professora da PUC, faz o trabalho e ganhou dinheiro em festival na Bélgica com trabalho celular. Então, há muitos casos. Agora, a questão da internet realmente muda a maneira da gente apreciar o cinema, mas isso tem sido mudado desde que o cinema surgiu. Porque imagina o seguinte, você ia para uma sala escura e não tinha som, por exemplo, o cinema não tinha cor, preto e branco, né? Tinha um acompanhamento, às vezes tinha até alguém que explicava o que estava acontecendo na tela, em alguns lugares do mundo. Né? Antes, o que se falava do cinema? Inclusive, no livro O que é Cinema, do Jean-Claude Bernardet, tem um momento que ele fala, eu acho que é nesse livro, que as pessoas que vão a uma sala de cinema estão pagando para serem enganadas. Mas por quê? Porque elas querem se anestesiar da vida lá fora. Eu quero me entregar para uma história, uma sala escura, certo? Eu quero me desligar, eu quero apagar essa vida lá fora para entrar numa outra. E é claro que os nossos suportes vão mudar, porque a própria tela do computador já emite uma luz fortíssima na cara da gente, né? Muda o sistema, a gente está com um fonezinho de ouvido, está no ônibus, está assistindo alguma coisa no celular. As emoções mudam, mas eu não sou muito fatalista de achar que uma coisa vai acabar com a outra. Eu acho que as coisas vão aí coexistindo e vão cada um achando um espaço, né? Talvez seja essa saída mesmo. Mas os festivais são importantes, mas também acho que não deve pensar apenas neles, né? Como um único mecanismo. Agora, tem uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte, é a gente estar atento a editais, concursos, né, para a gente fazer os nossos projetos, mandar, disputar alguma verba para produzir melhor os nossos trabalhos. A gente tentar se profissionalizar em alguns aspectos, por exemplo, documentação. Às vezes a gente não participa de determinados processos porque a gente não tem os documentos do filme. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Cinema emite o certificado de produto brasileiro. Então, para participar, por exemplo, da seleção da Programadora Brasil, que é um programa do governo federal que adquire filmes para distribuir para os clubes, eu tenho que ter o CPB. Então, imagina, às vezes ele está super desorganizado, teve um ator que participou do filme, não assinou a autorização para uso de som e imagem, o cara vai embora, ele passou aquele Maranhão, aí foi embora para a Alemanha, e aí eu nunca mais falo desse cara. Então isso não é bom a gente tentar se prevenir, digamos assim. Eu tenho os atores, todo mundo assinar a autorização. O cara que fez a trilha vai assinar a autorização da trilha. Se eu não tenho uma trilha original, eu vou pedir para quem é dono do direito
as situações ficam sob controle, a gente conversa com os músicos, a gente conversa com o produtor musical, né? O diretor musical, então fica tudo mais em casa, eu acho. Mas eu acho que é importante a gente ficar atento a essas variáveis, né? Documentação é muito importante. Sem documentos, às vezes a gente não pode participar de um monte de coisa importante, um monte de festival, de concurso, e aí a gente vai se frustrando, porque a gente não se profissionaliza e vai abandonar o audiovisual, que é importante para as nossas vidas, né? Por conta de descuido. Muito bom. Francisco, queria te agradecer, foi um prazer te escutar aqui. Muito obrigada por você ter vindo. A gente vai fazer uma pausa para entrar no público, para a gente assistir os filmes e a gente já volta com a sessão dos filmes, tá bom? Obrigada, viu? Em primeiro lugar também, em último lugar, agradecer a oportunidade de voltar à Imperatriz, como eu disse antes, e torno a repetir, para mim um prazer enorme, eu falo isso com muita sinceridade, não é jogo de cena, gosto de vir à Imperatriz, gosto das pessoas de Imperatriz, e eu acho que é muito importante isso que está acontecendo agora, esse contato com pessoas de outras localidades, a gente trocar experiências, a gente aprender coisas novas, a gente efervescer, né? A gente não se trancar no provincialismo, né? Eu tenho minha cultura, eu vou fazer só minhas coisas, eu vou rejeitar o outro. Não, é bom a gente se encontrar, nem que seja para a gente negar, nem que pelo choque eu negue, eu não quero isso para mim, mas é bom a gente se encontrar para a gente criar um novo. Então eu acho que daqui vão sair bons, competentes realizadores, espero encontrá-los em festivais, espero avaliar o projeto de vocês algum dia, que de vez em quando vem em bancas examinadoras, né? E espero que vocês tenham muito sucesso a partir de agora com esses trabalhos finalizados. Muito obrigado.